Então, eu queria começar agradecendo, porque... Quem? Sérgio, você é da comissão. O Paulo é da comissão também. Sabe que eu estava pensando só os coordenadores, porque aí fica mais gente lá e dá a impressão que tem mais gente no debate, entendeu? Paulo, você é da comissão. Deixa eu gravar. Não, eu queria agradecer, porque eu acho que foi um dia bem rico de informações complementares. Eu tenho aqui um bloco de anotações quase sem mais espaço para escrever qualquer outra coisa. Acho que nós temos as gravações, nós temos todos os slides de quem falou com slides, nós temos a gravação das apresentações e nós vamos disponibilizar isso, eu não sei quando que a PRP vai colocar isso no ar. Então, isso é um material para pesquisa, para todo mundo. A ideia deste workshop foi coletar sugestões de tópicos de investigação, porque afinal é uma pró-reitoria de pesquisa. Isso aqui pode instrumentalizar debates, mas não é o objetivo principal. Principalmente porque, como vocês viram, o que nós temos aqui é uma quantidade inacreditável de ignorância. E é por isso que esse workshop foi feito. Porque tem coisas ultra relevantes que nós não sabemos explicar. E, portanto, a Pró-Reitoria de Pesquisa está de parabéns de ter fomentado isso, porque a gente espera que as próximas gerações não só preservem os seus meios internos, mas também se dediquem a entender o que é que se passa na sociedade nessa área de uma forma universitária, universal. A gente não esperava que nenhuma das áreas que participou desse debate, ou das outras que não puderam participar desse debate por alguma razão, tivessem respostas. Nós esperávamos que eles trouxessem perguntas. E até apareceram algumas respostas, o que eu acho que é muito promissor. O que apareceu muito foi a nossa percepção nas nossas diversas áreas de quais são as relevâncias de cada coisa. Mas tem muita pergunta. E isso é muito legal. Uma das coisas que me chamou muita atenção no início da minha carreira, ou talvez no meio da minha carreira, foi um experimento daqueles em Cambridge, eu acho, que o ratinho tinha um estimulador no accumbens, na região de recompensa. E ele entrava numa caixinha e, na hora que ele começava a se autoestimular e parava de beber água e comer e coisa assim, ficava se autoestimulando, o pessoal gravava os trens de autoestimulação. E ele ficava, aparentemente, muito satisfeito. Ele não fazia mais nada, ele podia ficar se estimulando até morrer. Eles não deixavam ele morrer, tiravam da caixinha, e quando eles botavam outra vez na caixinha, e ele cutucava a tecla de autoestimulação, o gravador tocava o mesmo trem, a mesma música que ele tinha tocado. Vocês conseguem imaginar qual foi a reação dos animais? Qual? Pânico. E é isso que me chamou muito a atenção. Eu esperava que eles ficassem lá deliciosamente quietos, recebendo a sua própria estimulação, a sua própria música. Então tem uma coisa de contexto, que é muito importante. Esses ratos estavam estressados, eles estavam fora do ambiente deles. Eles estavam morando em caixinhas, em biotérios. Mas eu acho que isso não justifica. Eu queria só dizer isso porque é o seguinte: o lugar no accumbens onde esses eletrodos estão, ou estavam, é o lugar onde a gente supõe que o efeito das substâncias que causam dependência é mais importante. Então, tabaco atua na dopamina, cannabis atua, os receptores CB1 têm uma interação importante com dopamina, e assim vai. Então, além de tudo o que a gente sabe que é específico do humano, tem também o circuito prontinho para que as drogas possam nos viciar. As drogas, o nosso chocolate, o nosso açúcar, o nosso trabalho, as nossas guerras, as nossas pendências, estão também nesse contexto. E o problema é, a universidade tem que dar conta de integrar tudo isso. E o problema é por onde que a universidade vai poder instrumentalizar a sociedade a discutir política de prevenção primária. Nós não temos ainda como saber quem são os mais vulneráveis. A genética não nos ajuda
a identificar isso por enquanto, e não sei quanto tempo pode levar. Nós não sabemos nem quem são os genes que vulnerabilizam para a esquizofrenia, porque tem 140 genes que fazem parte dos candidatos. E para alguns grupos de esquizofrênicos são alguns conjuntos, para outros grupos são outros conjuntos, etc. E tem uma interação disso com dependência de substâncias, e tem uma interação disso com alguns dos genes que estão envolvidos também no risco para a psicose por cannabis. Outra vez, tudo que nós temos de informação é de pesquisas que começaram em 1969, na Suécia, com 50 mil jovens que estavam se alistando no serviço militar e foram seguidos até hoje, estão continuando a ser seguidos. Nós sabemos do risco de 4 vezes de eles terem admissão hospitalar no hospital psiquiátrico por psicose. 4 vezes maior nos que usavam mais do que 56 vezes aos 18 anos. Mas aquela maconha não é mesmo a maconha de agora. E isso foi replicado em 10 países. Só que isso não mostra relação de causa e efeito. E aí o problema que eu tenho, depois da gente poder discutir isso tudo, é quanto tempo nós vamos demorar para utilizar as informações que nós temos, mesmo que não comprovem as nossas hipóteses mais prováveis, quanto tempo nós vamos levar para alertar a sociedade e aos seus líderes para os riscos que a geração atual está correndo. Quanto tempo nós vamos levar para alertar os nossos colegas que começaram a usar com frequência 50 anos atrás, que nós ainda não sabemos quais são as consequências do uso repetido durante 50 anos desse tipo de substância, e quanto isso pode encurtar a sua vida intelectual. Tá bom, nós não temos provas disso. Nós temos alguns sinais de fumaça. E o que nós sabemos é que tem alguma coisa acontecendo que nós não temos como ficar tranquilos em relação a isso tudo. Então, nós também sabemos que a grande guerra perdida é a guerra por corações e mentes. Porque nós estamos levando de lavada. As evidências científicas, quando surgiu o primeiro trabalho no grupo da Suécia, em 1987, alertando para o risco, os colegas pesquisadores demoliram o artigo. Até que ele foi replicado e reproduzido. Replicado não, até que ele foi reanalisado, depurado, e tal, até 2002, quando não dava mais para criticar metodologicamente. Então, ciência é honesta. Infelizmente, alguém falou da importância da ética. Ciência é isso mesmo, nós temos que ser éticos, nós temos que dizer que nós não sabemos. O que nós não podemos dizer é que não é relevante. E o problema é, isso passa por uma enorme dificuldade de comunicação. E passa também por uma tendência de nós, pesquisadores de todas as áreas, do direito, de todas as ciências sociais, das ciências médicas, das exatas, de tudo. Nós temos a obrigação de questionar tudo. E nós damos muito tiro no pé em termos de saúde pública. Mas nós estamos sendo honestos. Nós temos que dizer para as pessoas, não tenho certeza. Se o senhor vai morrer ou não vai morrer, não tenho certeza. Isso não só na nossa de álcool e droga. Nós, em medicina, fazemos isso direto. O problema é, em termos de saúde pública, isso é um desastre. Quantas gerações vão ter que aguardar para ter alguma possibilidade de se proteger de uma ameaça que está no horizonte cada vez mais negro? Porque não é só com maconha. Nós só pegamos com maconha porque nós temos evidências muito concretas. E outra coisa que eu queria dizer é, vejam quantas vezes nós falamos de maconha. A maconha é o produto menos preocupante da cannabis. Os mais preocupantes são THC, outros canabinoides que nós não sabemos muito bem o que faz, os canabinoides sintéticos. Mas a gente não conseguiu ainda, nem entre nós, encontrar uma linguagem que permita não ficar falando de maconha. E maconha não é o mais relevante. Ela é ruim para algumas pessoas, mas não é o mais relevante. Skunk é muito pior. Como que nós não conseguimos um jeito das pessoas, na área de saúde pública,
se protegerem de tantas outras coisas que causam agravos muito sérios à saúde. Todo mundo sabe que faz mal. Comer de tal jeito, beber de tal jeito, até ficar acordado de tal jeito, até trabalhar de tal jeito, ou não fazer coisas que deviam fazer. Nós somos ruins de prevenção primária. Nosso objetivo aqui era discutir prevenção primária de alterações mentais, alterações psiquiátricas, alterações psicológicas, alterações de personalidade, alterações cognitivas. Nós encontramos um universo muito maior do que isso. Existe mesmo um universo muito maior que isso. O problema é, eu gostaria muito que quem assistisse isso nos próximos meses ou anos, em que isso ficar disponibilizado pela PRP, que isso despertasse o interesse em investigar. Porque isso, em todos os níveis de investigação, oferece boas possibilidades de pesquisa relevante. Mas eu gostaria muito que houvesse pesquisa interdisciplinar, que houvesse pesquisa multidisciplinar, que nós pudéssemos realmente ter o pessoal da área da sociologia, da política, do direito, da economia, da comunicação, das ciências básicas, biológicas, das áreas de saúde, da psicologia e de todas as ciências que a universidade tem. A USP é um dos lugares onde isso pode acontecer. Porque a sociedade não consegue entender o que está acontecendo se nem nós conseguimos entender o que está acontecendo. Então nós temos aqui uma enorme ignorância, mas afinal é isso que move a ciência. Nós temos boas pistas, nós vamos nos ocupar disso. Então, queria agradecer mais uma vez, eu aprendi muito, eu espero continuar aprendendo, e espero que vocês continuem participando desse debate, e muito obrigado. Pela ordem... Pela ordem. Ixi, Maria, não, mas é difícil falar qualquer coisa depois da síntese feita aí pelo professor Valentim, mas eu acho que fica mesmo uma necessidade de refletir, não cada um dentro da sua própria área, mas eu acho que o enriquecedor, pelo menos para mim, foi isso, né, de olhar essa questão de diferentes prismas, não no sentido de quem tem razão, mas no sentido de aprender e somar esses olhares. E aí eu acho que eu fiquei só não com ideia de negócios, mas com ideia de propostas, o que a gente pode testar e realmente ver o que funciona na nossa realidade. Então, eu acho que o Brasil é muito ruim, é muito ainda cru em termos de testar os programas que a gente faz. Então, a Ana Cecília, né, mostrou e a Zila trabalha muito no desenvolvimento de programas de prevenção, mas de desenvolver aqui, na nossa cultura, na nossa dinâmica, né? Quando eu estava ouvindo o Maurício falar das diferentes realidades, né, fica até constrangedor você falar, né, da maconha numa família que tem privação de comida, não tem lugar adequado para dormir, não toma banho, então não tem higiene básica. Aí você vai falar, né, eles olham assim, tem certeza? Assim, é esse o enfoque que você quer dar? Mas, enfim, porque tem também, né, uma questão de prioridades de prevenção que parece que não dá para fazer tudo, e aí a gente não faz nada, mas eu acho que não é assim, né? Eu acho que tem que cada um fazer uma parte. Então, eu queria também agradecer muito, e eu acho que a possibilidade de ampliar essa troca via a internet, redes sociais, ia fazer uma sugestão, brinquei com o Daniel, né? Não dá para ter todo esse material só no site da Pró-Reitoria, tem que pôr no YouTube também, porque eu já percebi que, né, o pessoal que acessa o site do PRP não é né, tão grande assim, mas, enfim, explorar mais essas outras possibilidades de comunicação. Né? Então, acho que era mais ou menos isso. Pela ordem, não sei agora. Segunda mesa. Segunda mesa. Basicamente, depois das duas declarações, eu acho que é algo que é mais para reiterar essa posição. Eu queria agradecer a presença de todos e queria saudar a iniciativa, Valentim, porque esse assunto de cannabis, das maconhas em geral, é um assunto pautado pela polaridade e pautado um pouco por partidos a priori.
por defesas advocatícias de certas teses, sem que se olhe com a possível neutralidade as dificuldades inerentes ao tema, um tema tão complexo, difícil e que se torna aculturado. E quando se pensa num tema que emerge como um fator de cultura, esse tema não pode ser dividido entre os prós, os a favor e os contra. Eu tenho, embora não seja historiador, se me permitirem um arroubo de cientista humano, um pavor de ações contrárias a emergências culturais. Eu acho que pouco se fez de bom, pelo menos no século XX, quando se tenta ceifar algo cultural. O que não quer dizer que não se deva falar dos riscos inerentes, inegáveis e irrecusáveis dessa cultura emergente que é vinculada à cultura canábica. E acho que uma cultura e uma sociedade que se pense democrática, nota de rodapé, considerando que a gente se pense democrático, eu espero que sim, tem que pensar em como trazer, tolerar, assimilar à sociedade uma emergência cultural sem que produza irresponsavelmente lesões que sejam irreversíveis posteriormente. E por isso que eu acho que esse encontro é muito bem selecionado, de pessoas que, de perspectivas diversas, e seguramente com opiniões privadas muito diferentes, foram capazes, e estamos sendo capazes, de conversar sobre essa diversidade. E eu acho que essa é a experiência fundamental daqui, que eu gostaria muito que a gente continuasse, até que pudesse aparecer algum movimento, alguma síntese, alguma pesquisa que se pudesse estabelecer. Talvez eu pudesse dizer contra esse encontro, que é um encontro recente que eu participei de maconha com menos briga, com menos confrontos, com menos calor. Então é o menos emocionante do que eu participei nos últimos tempos, mas talvez possa ser aquele do qual saia algo mais importante, que seja o primeiro encontro de pessoas diversas, com perspectivas diversas, que procure alguma síntese para se passar alguma pesquisa, já que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, mas seguramente que interesse, sobretudo, a cultura brasileira. É que é hábito da cultura brasileira discutir dados. A gente ou discute dados internacionais, ou a gente discute coisas nacionais intermediado por intelectuais internacionais. Sem entrar nesse problema, mas eu acho que eu entendo que esse possa ser um primeiro movimento nesse sentido, de nacionalizar o interesse e nacionalizar o debate. A solução para isso, se tiver, vai passar por uma solução caseira. Muito bem. É certamente um desafio falar no final de tantas visões e tantas facetas que esse assunto acaba suscitando. Acho que uma das vantagens de estar na universidade é poder contar com essa interdisciplinaridade, essa multiplicidade de visões. Uma coisa para mim que é bastante cara é a questão da comunicação. Eu não sei se nós médicos falamos de um jeito muito fechado, muito hermético, e até alguns anos atrás eu lembro de participar de uma reunião com jornalistas discutindo a questão da divulgação de notícias médicas, e a comparação que eu ouvi na época é que tinham bons jornalistas da área de economia que não eram economistas e conseguiam falar com propriedade, com clareza, com uma simplicidade que comunicava as coisas de modo mais fácil. Isso, graças a Deus, está também acontecendo na área de saúde. A gente tem bons jornalistas da área de divulgação de saúde, mas talvez a gente tenha que desenvolver uma técnica mais geral, algum tipo de estratégia mais abrangente para que as informações cheguem no público de modo geral. Me chama muito também a atenção a questão de como as coisas são banalizadas hoje em dia, né? As drogas são banalizadas, a questão da saúde muitas vezes é desconsiderada, a gente às vezes compara tudo que faz mal de um jeito que fica faltando uma certa prioridade daquilo que merece uma atenção com certo destaque, mas é um pouco do papel da gente numa situação como essa poder refletir e tentar elaborar alguma coisa melhor. Obrigado aí pela oportunidade.
Muito bem, só tenho a agradecer então, agradecer realmente o convite de verdade, porque acho que eu fui convidado porque o professor Valentim e a Sandra sabem como é caro para mim esse papel de comunicador, assim, hoje eu na academia procuro fazer isso e tenho tentado levar isso para dentro da academia, como a gente consegue se comunicar. Eu lembro quando eu tive uma cólica renal. Eu era terminando a residência, no começo da minha carreira, eu tive uma cólica renal, aí eu estava no hospital, fui de ambulância para um hospital e meu pai me encontrou lá, e aí chegou o médico, o colega, e foi falar qual era o diagnóstico, qual era a conduta, etc. Explicou. Quando ele saiu, eu virei para meu pai não é médico, falei, você entendeu alguma coisa do que ele disse? Meu pai falou, eu não entendi nada. Eu falei, ele não falou assim comigo porque ele é médico e eu sou médico, ele falou assim comigo porque ele não sabe falar de outro jeito. A gente não aprende a se comunicar de outro jeito, porque, enfim, qualquer especialidade de qualquer área vai desenvolvendo seus jargões e vai se fechando. E isso tem uma importância, mas também tem a importância de a gente fazer o caminho inverso, né, e levar o conhecimento. E eu acho que, sobretudo numa questão tão sensível e que está tendo tanta disputa aí por corações e mentes, como bem coloca o professor Valentim, a comunicação ela é fundamental. Já saiu com várias ideias, agora sim, várias ideias de pesquisa. É bom que eu não vou investir minha energia em negócios, vou investir em áreas de pesquisa e comunicação, e espero que renda frutos. Mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a todos também.